Se você está procurando um livro não muito longo, com uma prosa bonita e fácil e que vai te emocionar, a sua procura acabou. Estava eu encarando minha estante, pensando que livro que eu ia começar a ler depois de terminar o último, mesmo estando no meio de outros dois, porque aparentemente eu sou não monogâmico quando se trata de livros. E aí eu vi um velho conhecido. Eu li esse livro no ano passado, então não tenho muita memória para fazer uma resenha detalhada dele. Mas achei que ele merecia pelo menos uma menção honrosa. Então, como eu não tenho respeito nenhum pela lista de resenhas que eu meticulosamente planejei, decidi fazer esse vídeo. Eu tô falando da Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara, publicado pela editora Todavia. Esse livro é muito bonito e realmente mexe com você. Eu agrupei as reações que ele me causou em três categorias que são mais ou menos assim. Pô, lindo isso, cara. Ah, quanta desgraça. Ele conta a história de uma família de plantadores de tabaco do Rio Grande do Sul e explora os desafios da vida de agricultura familiar sob a ótica de todos os integrantes. Então, a mãe, o pai, as duas filhas, o filho menor e também até a avó. Mas talvez o grande diferencial desse livro esteja nas vozes narrativas. A Mariana faz uma escolha muito legal e criativa que é narrar a história da família do ponto de vista de diferentes elementos do sítio. Então a gente acompanha os eventos pela visão da árvore, que é a tal da árvore mais sozinha do mundo. Mas também tem outros pontos de vista que vão se intercalando. Tem um espelho português, que é meio que uma relíquia da família e acompanha tudo que acontece no interior da casa. Tem também uma capa de proteção contra o veneno que eles passam na roça, que acompanha justamente as atividades que a família realiza ali na plantação. E a quarta voz narrativa é de uma caminhonete, que acompanha o que acontece com a família quando eles saem do sítio, vão para a cidade, para a igreja, para o hospital, seja o que for. É muito legal que a Mariana quase se transforma numa árvore em si, quando está narrando do ponto de vista da árvore, né? Ela meio que conversa com as outras plantas e é o ponto de vista de alguém que é ancião ali, né? Que está naquele lugar há muito tempo, que tem a casca dura, não tem a pele macia, como ela diz, dos personagens, e se encanta com quantas pessoas dessa família sabem amar. Ela tem uma compaixão gigantesca por todos os seres vivos ali, o que causa até um certo conflito, porque as folhas dela são tóxicas. Das outras vozes narrativas, eu particularmente gostei mais do Espelho, porque ele é todo meio debochado e porque eu adoro fazer sotaque de português na minha cabeça. Outra vez este gajo a vir cá. A capa de proteção ela aparece menos na história e majoritariamente você só fica meio com dó dela porque ela é meio autodepreciativa. Já a caminhonete exige um pouco de adaptação, assim. Eu achei meio difícil de ler o estilo da voz que ela escolhe. Hoje, domingo, os guris decidiram que já era o Carlos, não era lava mais a piazada pro parque aquático, ou pelo menos pras feiras da cidade, não quer que... É um livro muito bonito, mas às vezes o ritmo fica um pouco lento. Eu até vi uma entrevista da Mariana, que em comparação às outras obras dela, esse é um ritmo bem mais devagar mesmo. E nessa mesma entrevista, que na verdade é uma reportagem da Maíra Matias, do Joio e do Trigo, a Mariana fala um pouco sobre a inspiração para escrever essa história. O Brasil é o terceiro maior produtor de tabaco no mundo e o maior país exportador. São cerca de 140 mil famílias que plantam fumo, e estão principalmente no sul do país. É uma indústria que movimentou 3 bilhões de dólares em 2024. A Mariana conta que ela viu uma reportagem na BBC Brasil que relatava uma epidemia de suicídios no sul do país, muito acima da média nacional. E descobriu que essa epidemia estava relacionada com as famílias no meio da produção de tabaco. E relacionado com a contaminação pelo agrotóxico que é exigido pelas empresas do tabaco que os produtores usem, né, na sua plantação. Aí ela foi pesquisando mais como funciona e descobriu que as famílias todo ano são meio que obrigadas a comprar os insumos e os produtos que as empresas que compram o fumo exigem que sejam usados na plantação. E aí, na hora da venda das folhas do tabaco, elas abatem essa dívida. Só que o que acontece é que viver de agricultura é sempre um risco, porque pode dar uma geada, pode dar uma chuva muito forte que acaba prejudicando sua plantação. E além do mais, são commodities, os preços variam, você não sabe exatamente quanto você vai receber na hora da venda. Pode muito bem dar errado e aí a sua dívida vira uma bola de neve para o ano seguinte, o que acontece muito e vira uma bomba relógio, causa muita angústia e desespero em quem está produzindo. E aí a Mariana fez uma pesquisa muito extensa e inclusive chegou a visitar algumas famílias, né, para entender como que era o dia a dia e construir essa família que protagoniza o livro dela.
E acaba que isso é um assunto muito pertinente, cara. Para além das famílias que atuam na produção do tabaco, que vivem numa situação e num ritmo de trabalho bem difícil, como ilustrado pelo livro, é estimado que a cada R$ 1 de lucro da indústria do tabaco são causados 5 de prejuízo para o Brasil. O tabagismo causa por ano cerca de 174 mil mortes no país. Opa, parei a edição aqui porque eu me senti na obrigação de fazer um disclaimer. Eu não tô querendo dizer que a indústria do tabaco tem que acabar. Isso seria uma inocência grande demais. E eu também nem acho que é o que as famílias que mais sofrem com isso desejam, porque afinal de contas é de onde elas tiram o seu sustento. E apesar do tabagismo ser extremamente prejudicial à saúde, não cabe a mim nem a ninguém julgar quem consome. Mas existem empresas muito grandes que monopolizam esse mercado e que lucram muito com todo esse sofrimento, tanto do consumidor quanto do produtor. Esses caras têm uma responsabilidade grande e é nosso papel cobrá-los. Esse livro, como denúncia, funciona bem demais, porque ele te passa de forma muito visceral a angústia vivida por essa família. Mas é lindo também como ele balanceia o amor e o carinho que as pessoas sentem uma pelas outras, que é efetivamente o que mantém a coisa de pé, que é o que motiva o trabalho. A indústria do tabaco se vale de explorar a angústia e o desespero que essas famílias sentem para aumentar o seu lucro. Mas é o amor e a resiliência deles ali que mantém a produção de pé. Bom, no geral, esse livro é muito bonito. Você não precisa pensar politicamente para aproveitar ele, longe disso. Eu só fui pensar nessas coisas fazendo uma breve pesquisa depois. Ele em si é muito humano e vai muito no sentimento e por isso que emociona tanto. Esse, por enquanto, foi o único livro da Mariana Solomon que eu li, mas só por ele já dá para ter certeza que ela é talentosíssima. Então, acho que dá para encarar qualquer outra obra dela sem muita preocupação. Por hoje é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Quero saber qualquer comentário que vocês tiverem, escreve aí embaixo. E para mais, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Estou postando um short por semana e quem sabe um vídeo desse por mês. Um abraço e tamo junto.